E estando a multidão diante do profeta, pediram-lhe que lhes falassem sobre o bem e sobre o mal. E o profeta, erguendo lentamente a cabeça, disse-lhes: Do bem que há em vós poderei falar, mas não do mal. Pois o que é o mal, senão a ausência do bem? E vós sois bons, quando vos esforçais por dar de vós próprios, e quando caminhai ao vosso objetivo, firmemente e com passos intrépidos. Na vossa ânsia pelo vosso eu maior está a vossa bondade. E essa ânsia está em todos, mas em alguns, essa ânsia é como uma torrente que se precipita impetuosamente para o mar, carregando consigo os segredos das colinas e das florestas. E em outros, é como uma corrente preguiçosa que se perde e serpenteia antes de atingir a costa. Mas que aquele que muito deseja, se guarde de dizer àquele que pouco deseja, por que és lento e preguiçoso? Porque o verdadeiramente bom não pergunta ao desnudo onde está a tua roupa, e nem ao desabrigado que aconteceu à tua casa. Se quereis saber o que é o bem, procurai-o antes em vós mesmos, pois os vossos corações conhecem em silêncio os segredos dos dias e das noites. Mas os vossos ouvidos anseiam por ouvir aquilo que o vosso coração já sabe, e desejarias conhecer em palavras aquilo que sempre soubestes em pensamento. E é bom que o desejeis, pois a fonte secreta de vossa alma precisa brotar e correr para o mar. E o tesouro de vossas profundezas ilimitadas precisa abrir-se aos vossos olhos. Mas não useis balanças para pesar vossos tesouros escondidos, pois o eu é um mar sem limite e sem medidas. E a alma anda por todos os caminhos, e não marcha como em uma linha reta, mas cresce e desabrocha como um lótus de 1000 pétalas. Olá pessoal, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é sobre ética e moral. E iniciamos este vídeo citando trechos da obra O Profeta, de Khalil Gibran. Nesta obra, Gibran fala de vários temas, como o bem e o mal, sobre liberdade, sobre a questão do conhecimento, e é sobre temas como estes que nós vamos tratar neste vídeo, que tem uma importância bastante significativa para a nossa sociedade, se nós levarmos em consideração que ao longo do nosso dia a dia, nós nos deparamos com diferentes situações que exigem de nós uma reflexão sobre a nossa conduta e o nosso comportamento, seja no ambiente profissional com os nossos colegas de trabalho, ou em casa com os nossos parentes, ou na rua, no trânsito, indo para casa, para o trabalho, as pessoas agitadas, querendo chegar cedo, enfim, são várias situações que exigem de nós uma reflexão sobre a nossa conduta e o nosso comportamento moral. Inclusive, o momento atual que estamos vivendo revela isto. Esta pandemia do coronavírus, ao mesmo tempo em que tem revelado o lado mais sombrio, ou um dos lados mais sombrios do ser humano, do autointeresse e do egoísmo, tem demonstrado também o seu lado mais nobre, humanista e solidário. Veja alguns trechos que eu separei das redes sociais de fatos a este respeito. Em 17 de março, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas publicou uma recomendação levando em consideração o aumento abusivo do preço do álcool em gel. A recomendação destaca a observância dos ditames da boa-fé nas relações de consumo, esclarecendo que a prática reiterada e noticiada de vendas dos produtos mencionados neste documento acarretarão na proposição de ações judiciais coletivas em face das empresas. Outras manifestações, agora individuais, pedem para que as pessoas não tirem tudo do supermercado de uma só vez, lembrando que existem famílias que não o podem fazer por falta de dinheiro e vão comprando conforme as suas posses. Pede para colocar a mão na consciência e de que tenham empatia. Em uma outra postagem, lemos o seguinte: para que se importar? Para que se importar com o pai de família que ganha R$60 por dia e não consegue juntar dinheiro para uma compra de R$1.000? Para que se importar com a família que faz uma compra de 200 e reza para durar o mês inteiro? Para que se importar com o pessoal que compra de picadinho em picadinho, juntando cada moeda, fazendo suas listinhas de R$70 porque é o que tem? Vamos lá esvaziar os mercados, as farmácias, as lojas. O que importa é o seu bem-estar somente, né? Porque dentro do seu mundinho extremamente arrogante e infeliz, ninguém passa fome, sede ou necessidade. Obrigado por não se importar com ninguém. Temos
temos ainda várias outras situações, até de falsificação do álcool em gel, como noticiado pelos meios de comunicação, além de declarações que sugerem que não devemos nos preocupar tanto com o número de mortos produzidos pela pandemia, mas principalmente como isto afeta a economia. Vejamos agora o outro lado, o lado solidário, como nesta mensagem de uma padaria que distribui pão para famílias carentes. Ressalta o valor da vida e da solidariedade, e de que por isso temos ainda motivos para manter a esperança no ser humano. Em pouquíssimos dias, silenciosamente ouvimos o valor da palavra solidariedade, amor, força e fé. Todos no mesmo barco, ricos e pobres, lutando com prevenção diante do fato. O medo global invadiu a todos, mas isto pode servir para nos darmos conta da vulnerabilidade do ser humano. Outra postagem ressalta a importância do amor, de que somente o amor pode nos fazer solidários e pensarmos no próximo. São tempos difíceis e somente a união poderá nos ajudar a superar essa crise. Devemos estar preparados para o bom combate. E não pense que isso se trata apenas de uma gripezinha, mas uma das maiores crises deste início do século XXI. A partir destes pequenos trechos que eu separei aqui para fazer esta análise no nosso vídeo, nós podemos perceber o quanto as pessoas compreendem o quanto a moral está presente nas relações humanas, ressaltando valores como a boa-fé, a empatia, a arrogância, o autointeresse, a solidariedade ou o amor. Mas para nossa análise aqui, eu gostaria de trabalhar a partir de uma perspectiva de um filósofo italiano, pelo qual eu tenho bastante afinidade com suas ideias, que ainda é pouco estudado no meio acadêmico, mas ele ficou bastante conhecido, inclusive aqui no Brasil, que foi até onde ele morreu. Eu estou me referindo ao filósofo italiano Pietro Ubaldi. Ubaldi ficou conhecido exatamente a partir da publicação desta obra chamada A Grande Síntese. Nós ainda não temos aqui no nosso canal nenhum vídeo sobre Ubaldi, mas nós iremos publicar, sem dúvida nenhuma, no momento oportuno. Não apenas um, mas vários vídeos, onde a gente possa fazer um estudo detalhado da sua obra. Mas para este momento aqui, para esta reflexão que nós estamos propondo, eu gostaria de utilizar uma outra obra de Ubaldi, que se chama A Nova Civilização do Terceiro Milênio, onde Ubaldi trabalha com uma concepção orgânica da sociedade, ou seja, a ideia de que nós, seres humanos, fazemos parte de um imenso organismo social. Neste livro, Ubaldi trabalha com a ideia de que o século XX encerrou um período negativo da história da sociedade humana, da mesma forma como a noite vem antes do dia, e que agora nós entramos em um período construtivo, a qual é necessário pensar e agir organicamente, o que implica pensar em valores diferentes do individualismo, do egoísmo e da astúcia que pensa, antes de tudo, em si mesmo. Para Ubaldi, o egoísmo é um princípio desagregador e não tem como se constituir como um fundamento de um organismo coletivo. Para Ubaldi, o homem atual crer estar sozinho no caos. No entanto, ele participa de um imenso organismo e por isso ele precisa aprender a se tornar cidadão desta pátria maior, que é o universo. Aprender a se tornar um colaborador consciente deste organismo, colocando-se em harmonia com todas as criaturas irmãs, com todos os fenômenos e com os seus semelhantes. Em todas as áreas, seja no campo político, social, filosófico, científico ou moral, é preciso passar desse estágio caótico para o estágio orgânico. Inclusive, Ubaldi vai dizer que é até inútil cogitar novos sistemas, enquanto o homem trabalhar ainda dentro dessa dimensão individualista e visando sempre o seu autointeresse. É uma teoria da organicidade social, em que valores como a força e a astúcia devem ser substituídas pelo mérito e pelo reconhecimento, e onde o egoísmo deve ser substituído pela honestidade e pelo altruísmo.
Com o homem antissocial e caótico, não se pode pretender nenhuma construção coletiva. A nova civilização do terceiro milênio exige uma transformação profunda de homens e mulheres que irão fazer parte dessa sociedade. Implica em uma mudança significativa no nosso espírito. É uma transformação lenta, é verdade, e que acontece no íntimo de cada um. Esses novos homens e mulheres irão se destacar pela sua forma de ser e de dar o exemplo, e que não irão pregar nenhum tipo de moral antes de poder dizer, eu também faço assim. Como podemos perceber, a ética e a moral são peças-chave para que a gente possa pensar uma vida mais harmônica dentro da sociedade. E o momento que nós estamos vivendo revela exatamente isto, este momento de dificuldade dessa pandemia do coronavírus, não é verdade? Em que está exigindo de nós, seres humanos, pensar de forma solidária, para que a gente possa compreender que somente pensando em conjunto é que nós iremos conseguir sair dessa crise, unidos e trabalhando juntos, e não de forma egoísta ou movidos unicamente pelo autointeresse que pensa antes em si mesmo. Precisamos, então, mudar o nosso ponto de vista e trabalhar com essa dimensão de uma teoria orgânica da nossa sociedade. E é com esta ideia que o Baldi trabalha neste livro. Mas, afinal, o que vem a ser ética e moral? Vamos procurar conceituar e definir cada uma delas. A palavra ética remonta aos gregos. Tem origem na palavra ethos, que pode ser escrita de duas formas, como podemos perceber. Com a letra grega eta inicial, designa a residência, morada, lugar onde se habita. Com a letra grega epsilon no início, designa o conjunto de costumes normativos da vida de um grupo social, o modo de ser, o caráter. Este último significado é o que se traduz pela palavra ética. Já a palavra moral é a tradução do ethos grego para o latim mors. Temos então moralia ou morales, e a expressão filosofia moralis para designar esta disciplina filosófica. A ética e a moral se referem às ações humanas e nos remetem às noções de bem e mal, certo ou errado, liberdade e responsabilidade. A ética e a moral nos proporcionam também reflexões tanto do ponto de vista da esfera privada, quanto do ponto de vista da esfera pública, tanto do ponto de vista da dimensão doméstica e particular, quanto do ponto de vista de uma dimensão política e social. Aliás, do ponto de vista da política, a nossa sociedade tem exigido cada vez mais uma conduta moralmente digna e correta dos nossos representantes. E por isso nós também podemos dizer que a ética também nos remete à noção de cidadania e de vida em sociedade, exigindo das pessoas que elas obedeçam um mínimo de código de conduta e de comportamento moral para que possa existir uma vida em sociedade. E se você quiser aprofundar este tema da ética na política, você encontra também aqui no nosso canal um vídeo sobre este tema, exatamente ética e política, que nós vamos deixar o link aqui nos cards deste vídeo. Embora ética e moral possam ser considerados como sinônimos do ponto de vista da etimologia da palavra, no campo filosófico costuma-se fazer uma distinção, entendendo a ética como o estudo da moral, e por isso muitas vezes a ética também é chamada de uma filosofia moral. Como filosofia moral, a ética estuda o comportamento humano naquilo que diz respeito ao que é o bem ou o mal, enquanto que a moral constitui no conjunto de valores pertencentes de um indivíduo, pertencentes a um determinado grupo ou comunidade. De maneira bastante simples, nós poderemos dizer que a ética constitui a parte teórica, enquanto que a moral constitui a parte prática. O que nós estamos fazendo aqui neste vídeo, estudando o comportamento humano, aquilo que diz respeito ao que é o bem ou o mal, nós estamos então no campo da ética. Agora, no momento em que eu me relaciono com as pessoas ao meu redor, seja no meu trabalho, seja em casa com os meus parentes, a forma como eu me comporto em relação a eles, isso sim diz respeito à moral. Nós vamos passar aqui no rodapé deste vídeo algumas definições do que seja a ética trabalhada por alguns dos estudiosos da área da filosofia e vamos deixar na descrição deste vídeo o link para você acessar o texto do site Sabedoria Política, que serviu de base e serviu como roteiro para nós trabalharmos este nosso vídeo, e inclusive você vai encontrar também outras definições sobre ética, além do referencial bibliográfico, com sugestões de textos e artigos que possam ajudar você a entender melhor esse tema da ética e da moral.
No campo filosófico, são vários os autores e pensadores que se debruçaram sobre este tema e o estudo da ética e da moral. Um dos mais influentes filósofos nesse aspecto é, sem dúvida, o filósofo grego Aristóteles, que foi inclusive quem definiu a ética como a ciência do comportamento humano. A reflexão grega neste campo surgiu a partir da pesquisa sobre a natureza do bem moral e na busca de um princípio absoluto que determinasse a conduta dos seres humanos. Mas o que vem a ser este bem moral? E qual é o maior dos bens? E o que é o bem supremo de que tanto falaram os filósofos gregos? Para Sócrates, uma vida virtuosa depende do conhecimento de si mesmo. Essa frase, conhece-te a ti mesmo, estava na entrada do oráculo do deus Apolo, em Delfos, que inclusive foi o oráculo que disse que Sócrates era o homem mais sábio de toda a Grécia Antiga. Sócrates acreditava que através da razão, do uso da razão, era possível encontrar uma vida ética e feliz. Platão, discípulo de Sócrates, acreditava que, além dessa realidade que a gente percebe com os nossos sentidos, existe uma realidade, uma outra realidade, que ele chamou de um mundo inteligível, regido pela ideia suprema do bem e do belo absoluto. E a nossa conduta aqui, dentro dessa realidade, ela deve ser regida a partir dessa ideia de bem. Aristóteles estudou por pelo menos 20 anos na escola de Platão, a Academia, e Aristóteles é autor de um tratado sobre ética, de uma obra chamada Ética a Nicômaco. É nesta obra que encontramos a famosa definição de Aristóteles de virtude como uma justa medida. A virtude é um meio termo entre dois extremos, entre dois vícios, um por excesso e outro por falta. É também neste livro que encontramos a ideia de Aristóteles de que para nós vivermos, de que a ética, de que uma conduta virtuosa, ela é fundamental e necessária para nós termos uma vida boa e feliz. E também nós encontramos a ideia de que a virtude não é algo que nós adquirimos de um dia para o outro. A virtude é algo que nós adquirimos através do hábito. Ou seja, se queremos nos tornarmos pessoas virtuosas, precisamos nos habituarmos a praticar boas ações. Se quisermos ser uma pessoa corajosa, precisamos colocar em prática atitudes de coragem, porque só assim nós vamos moldando na nossa personalidade a virtude da coragem. Da mesma forma, se quisermos ser uma pessoa equilibrada, precisamos nos habituarmos a colocar em prática atos moderados, sem excessos e sem nenhum tipo de vício. E para aprofundar este tema da ética no Aristóteles, você tem também aqui no nosso canal um vídeo que nós vamos deixar o link nos cards deste vídeo. Os gregos representam um papel fundamental na história da ética e da filosofia moral. Eles abriram um caminho que foi seguido por vários filósofos da Idade Média, da Modernidade ou da Contemporaneidade, mas daremos sequência a este estudo apenas no próximo vídeo. Por isso, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para receber mensagens quando postarmos nossos próximos vídeos. No próximo vídeo, trabalharemos filósofos da Modernidade e da Contemporaneidade, filósofos como Immanuel Kant, Jean-Paul Sartre, Pietro Baldi, que deram importantes contribuições no estudo da ética e da moral. Então, não perca e assista ao nosso próximo vídeo. Até a próxima!